A primeira pergunta é uma pergunta de conceito, né? Mas ela é bem interessante. A Juliana falou: professor, poderia diferenciar efeitos colaterais das reações adversas? Usando alguns exemplos da prática clínica? Claro, sem problemas. Então, às vezes, o conceito ele não pode aprisionar o que existe no nosso dia a dia, né? Então, também no inglês existe o termo side effects e adverse effects, ou seja, aquilo que está acontecendo de forma colateral, side by side, do lado, e também o efeito adverso, né? Então, quando se fala o termo adverso, geralmente é uma reação indesejável, indesejável. Agora, nem sempre o efeito colateral ele é indesejável. O efeito colateral é algo assim esperadíssimo, ele está vinculado ao mecanismo de ação do próprio fármaco, ok? Então, por exemplo, alguém que esteja sendo tratado com propranolol por conta de uma arritmia. E essa pessoa que tem arritmia, ela notou que se encontra mais hábil, porque ela é técnica de enfermagem, e ela agora não treme mais para poder palpar uma veia de um paciente, para acessar uma veia. Todo mundo falou, nossa, mas você, de uma hora para outra você ficou tão habilidosa. Ou seja, ela se beneficiou de um efeito colateral do propranolol, que é diminuir o tremor essencial. Não vai ter pessoa que, algumas vão ter, outras não têm. Não, todo mundo que tiver fazendo uso de beta-bloqueador vai tremer menos. Um efeito colateral do salbutamol é a taquicardia. É algo comum. E às vezes até existe uma forma meio jocosa ou então agressiva, né, de pacientes que falam, doutor, quando eu faço uso desse negócio aqui, me dá uma palpitação, aí vem o grosso e fala assim, coração é feito para bater meia. Mas na verdade é porque ele já está tão acostumado desse efeito, dessa resposta, que passa a ser assim, pouco valorizada para os pacientes. Então, a taquicardia ao salbutamol, ao fenoterol, é um efeito colateral. Tudo bem? Agora, o que seria um efeito adverso? Adverso é aquilo que é indesejável. Então, de repente, eu estou fazendo uso de amoxicilina e no quarto dia eu começo a ter algumas pápulas. Eu começo a desenvolver algumas feridas na boca. Bom, isso não é comum, mas simplesmente pela suspensão da amoxicilina, 2 dias depois, as pápulas somem. Opa, então existe uma relação de causa e efeito. Causa e efeito. Não confundam efeito adverso com evento adverso. Um evento adverso seria, por exemplo, uma indução de uma flebite por uma administração de vancomicina IV. Mas uma flebite pode acontecer também por noradrenalina. Quer dizer, trata-se de uma complicação durante o acesso endovenoso, que é comum a várias drogas. Ok? Então o indivíduo se tornou susceptível diante daquela exposição. Tá? Então, assim, é fato que em algumas instituições europeias até se evita o termo colateral. É verdade que existe um ruído enorme nesses conceitos, mas, ao meu ver, a nossa ideia é pensar sempre nessa estratégia de vincular o efeito colateral como um mecanismo mediado pela própria substância. O mecanismo que ela apresenta não seria uma novidade, aquele efeito. Agora, adverso é aquele efeito indesejável que pode ou não acontecer com determinados indivíduos. É bem verdade que na área da farmacologia clínica, alguns já tentaram reunir esses efeitos adversos, as reações adversas a medicamentos, usando um mnemônico que vai da letra A até a letra E. Então, esse eu vou fazer aqui com vocês agora, tá bom? Da letra A até E. Então, mas por que é? Desculpa, A até F. A até F, ok? Então, o mnemônico aqui do A até F vem com essas iniciais que vão lembrar de algumas palavras do inglês, tá bom? Então, o A viria do termo augmented. Augmented. Vai anotando e eu vou explicando cada um para vocês. Ok? Augmented. O B seria do bizarro. Bizarro? Vamos lá. Vamos entender o que é isso. O bizarro. O C vem do inglês de chronic.
ou crônico. O D vem do delayed. Delayed. Vou explicar o que é. O E vem do inglês end, do fim. E o F vem de failure, que é falha. Então, aqui é uma classificação publicada, inclusive, na revista Lancet, no ano de 2000. E eu gostei demais desse conceito, porque ele agrega de uma forma mais didática os principais tipos de reações adversas a medicamentos, tá? Então, a publicação feita na Lancet por Edwards e Aronson, 2000. O que seria, então, esse efeito chamado augmented? Está relacionado ao mecanismo de ação do fármaco. É algo esperado, que apresenta geralmente uma baixa mortalidade. Ok? E nesse contexto aqui, o augmented seria, por exemplo, vamos colocando os exemplos, né? Uma taquicardia ao salbutamol. Uma fotofobia a escopolamina, diante do uso da escopolamina, ou seja, o Buscopan causa fotofobia. Por quê? Porque sabendo que a escopolamina bloqueia receptores muscarínicos, ela acaba induzindo midríase, a pupila dilata. A pupila dilatada diante da exposição à luz causa fotofobia. Foi claro? O que agora é o termo bizarro? Bizarro se refere a reações incomuns, não estão relacionadas a efeito farmacológico. São reações inesperadas. Ah, é? Quem que pode entrar aqui como exemplo no bizarro? No bizarro, nós podemos ter, por exemplo, a síndrome de Stevens-Johnson, provocada pelo ibuprofeno, pela dipirona. Ou seja, quem é que vai ter? Não sei. Como eu não sei quem vai ter, quem é susceptível ou não, a gente acaba evitando. Ok? O exemplo também da síndrome de Reye, que também acontecia por crianças expostas ao ácido acetil salicílico. Diante disso, foi sugerido que devesse ser retirada dos tratamentos na infância, embora a Xuxa fizesse propaganda na década de 80 sobre o uso do melhoral em crianças. Até hoje existe o melhoral infantil, não é? Que não é feito para criança, mas para idoso. Ok? Professor? Sim. A síndrome de Cushing também entra aí? Não, Cushing não. Boa pergunta. O Cushing vai entrar no C, no chronic. Por quê? Vamos lá. Você acabou me dando um bom exemplo para o C. Porque a síndrome de Cushing, induzida por fármaco, ela se deve à exposição prolongada a corticoides. Ou seja, não é por conta de 2 dias de uso de prednisona que eu tenho Cushing, certo? Então, quando eu tenho efeitos que são mediados pela exposição continuada, entra no item C, de chronic, tá? Desculpe que acabou não coincidindo, né? Então, a augmented, aqui o primeiro. Bizarro, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Reye, reações de hipersensibilidade. Como o Damião comentou, o crônico seria o Cushing, tá? Ou então, usando o mesmo exemplo, Damião, dos corticoides, a supressão do eixo hipotalâmico, hipofisário e adrenal. O que é isso? Nós sabemos que todos nós produzimos pela manhã altos níveis de cortisol.